Então, ó, o pessoal está Boa entrando noite. aqui. Olá, olá. Deixa eu botar aqui. Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, boas-vindas. É uma alegria muito grande receber todos vocês, todas vocês aqui. Um momento muito especial, né? Muito valioso para nós do CEF e FACEF. Esse webinar sobre sexologia clínica, o que vem por aí. E duas pessoas que vêm trabalhando, né, há tanto tempo nessa área, que são realmente, né, profissionais super, super competentes, que vão compartilhar com a gente sobre o que tem de inovações, atualizações, sobre o tema da sexologia clínica. Então, a Lina Weinberg e o João Alves vão compartilhar com a gente, né, bastante conhecimento, trocas, e certamente vai ser um momento muito rico aqui para todos e todas nós. Então, pessoal, antes deles iniciarem a falar, eu queria então falar aqui em nome do CEF e FACEF, né? Esse é um momento, mais um momento aqui de troca, de compartilhamento de conhecimentos, que é um dos nossos objetivos principais da instituição: difundir conhecimento com competência, com seriedade, com ética. Então, hoje aqui a gente vai ter tudo isso e mais um pouco. Então, queria convidar o Marcelo, nosso colaborador, gestor comercial, para dar um recado para vocês rapidinho antes da Lina e o João iniciarem aqui as falas deles. Obrigada, Marcelo, por estar aqui. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa Tudo noite, bom? pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz em receber vocês hoje nesse evento, né? E eu vim trazer notícias boas, né? A gente está muito feliz, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês que nós vamos ter sorteios de brindes ao final, para quem permanecer até o final da live, tá? Serão 3 sorteios especiais, né? Nosso primeiro sorteio vai ser de um workshop sobre teoria do apego, que nós vai ter em dia 14 de março, com um professor internacional, maravilhoso. O segundo sorteio Maravilhosa. vai... Isso, exatamente. O segundo sorteio vai ser um curso online gratuito. E o terceiro sorteio, pessoal, vai ser uma bolsa na nossa pós-graduação de sexologia. Uma bolsa de 30% de desconto, que é um baita de um desconto também para Uau, vocês começarem a fazer. Então, uau, pessoal, olha só, nós que vou legal. aguardar vocês até o final, eu e o Léo, que é do marketing, para a gente poder fazer esses super sorteios e entregar esses presentes muito especiais para vocês. Uhum. Então já vão torcendo aí por essa vaga no esse curso maravilhoso. Então, gente, falando, né, no curso de pós-graduação em sexologia, nós temos aqui as duas pessoas que coordenam, que vêm construindo esse belo trabalho, dentro do curso de pós-graduação, é a Alina Weinberg e o João Alves, que vão então nos falar, né, sobre alguns tópicos sobre esse tema. Obrigada, Alina, obrigada, João, e eles vão se apresentar. E, enfim, são pessoas realmente muito especiais na nossa família CEF e FACEF. Obrigada por estarem aqui hoje. Podem, então, iniciar. Obrigada, Adri, muito obrigada. É sempre um prazer. Eu e o João, a gente sempre agradece a confiança da Adri, da direção, para a gente estar coordenando esse curso que para nós, quem nos conhece, quem está nos conhecendo hoje, sabe o quanto nós somos muito apaixonados pela temática, o quanto esse curso é um sonho, uma realização de um sonho de ampliar a atenção em saúde sexual no nosso estado, na nossa cidade, nesse Brasil afora, porque a gente acaba tendo alunos de outros estados também. E realmente temos muito orgulho do curso, porque é um curso que vem ganhando uma visibilidade na medicina sexual, na saúde sexual. O formato do nosso curso é um formato único, né, que oferece
práticas de estágio desde o primeiro semestre, então a gente realmente tem a preocupação de estar unindo a teoria à prática, né? Não ser um curso apenas teórico, no qual aquela teoria às vezes não faz muito sentido quando a gente não vê essa teoria sendo aplicada. É um curso no qual a gente oferece uma experiência internacional construída especialmente para o CEF, né, no qual a gente pode levar os nossos alunos. Nos últimos 2 anos, a gente levou para a Universidade do Porto, para o LabSex, nos últimos 2 anos, nas duas últimas versões, né, e ano que vem, então, a gente vai ter uma nova edição desse intercâmbio internacional. Além disso, eu e o João, a gente tem um cuidado muito grande na escolha dos professores, são professores de renome, tanto de nível nacional quanto de nível internacional. Eu costumo dizer que a escolha dos professores não é só sobre o quanto eles sabem, mas pelas pessoas que eles são, pelo modelo de terapeuta, pelo modelo de pessoa que eles são, e que a gente quer poder usar de exemplo também para os nossos alunos. Dito isso, né, queria me apresentar um pouquinho, sou Lina Weinberg, sou psicóloga e especialista em terapia de casal e família e sexóloga há mais de 20 anos, e tenho o prazer de coordenar esse curso junto com o João, né, que é muito legal que a gente tenha essa dobradinha, ele psiquiatra, eu psicóloga, né, e ele homem ou mulher, né, com orientações diversas e com olhares diversos, né, e que a gente tem a possibilidade de oferecer um curso que tem uma preocupação de tratar de uma temática que foi muito tabu, é muito tabu, e que a gente vê também, por um outro lado, uma resposta a a esse tabu de uma certa banalização com a temática, uma certa vulgarização da temática, e que um curso de sexologia clínica ele vai ter muito propósito de não só oferecer o conteúdo, mas também um olhar ético e cuidadoso e eficaz, evidentemente, no tratamento das queixas sexuais, né, e nos maus-estares sexuais, né. Então, muito do que a gente vem conversar aqui hoje é sobre o que a gente tem que ter em mente no olhar em sexologia clínica, né? Quando a gente diz o que vem por aí, é para a gente poder ter em mente as várias vertentes, os vários olhares, as várias considerações que a gente tem que ter quando a gente atende saúde sexual. Para quem não sabe, a saúde sexual ela já vem sendo considerada um pilar de qualidade de vida, né? Um aspecto considerado importante para o bem-estar, importante para a saúde mental. E é um assunto que, tanto nos cursos de psicologia quanto nos cursos de medicina, a gente vê uma deficiência muito grande no preparo para poder estar atendendo essas demandas. Então, a especialização em sexologia clínica do CEF está abrindo a 6ª turma, né, com o propósito de poder oferecer um aperfeiçoamento teórico e prático na atuação em saúde sexual. Dito isso, eu já vou passar a palavra para o João, mas eu acho importante a gente ter em mente que a formação em sexologia clínica, ela tem como propósito também preparar pessoas com olhar ético. Então, inclusive por isso que a gente tem priorizado esse formato no qual existem aulas presenciais, 60% das aulas são presenciais, porque a gente entende que a troca interdisciplinar entre médicos de diversas áreas e psicólogos tem um crescimento pessoal muito grande, né, para a gente poder estar se sentindo à vontade o suficiente para estar trabalhando com matemática, que a gente foi tão ensinado a esconder, a lidar com constrangimento, com vergonha, com culpa. Sendo esse olhar um olhar na qual contemple, né, uma visão biopsicossocial, né, da sexualidade humana. E quando a gente fala em biopsicossocial,
se vocês me permitirem, eu vou começar pelo final, né, pelo social, e aí a gente pode ir desmembrando um pouquinho a cada um desses aspectos. E quando a gente diz o que vem por aí, é pensando no que vem por aí em cada um desses aspectos. Não tem como olhar a saúde sexual de uma forma na qual a gente não contemple a interdisciplinariedade também desses três aspectos. Não tem como olhar o que está acontecendo em termos biológicos se a gente não olhar que efeitos que isso tem na nossa vivência emocional. A gente não tem como olhar o que está acontecendo em termos políticos e não pensar que repercussões que isso vai ter na vivência de sexualidade na intimidade. Aí eu vou tentar desmembrar cada um deles para que a gente possa ter um pouquinho maior, uma clareza um pouquinho maior do que é abordado em cada um desses aspectos e que certamente eu não vou ser pretensiosa aqui, né? O curso não dá conta de absolutamente tudo, mas a gente tenta abordar muitos desses assuntos e, no mínimo, dar um olhar para onde o nosso aluno pode depois buscar uma orientação em relação a determinadas temáticas. Bom, falando um pouquinho, então, eu, antes de entrar no social, eu também quero ressaltar muito o quanto, quando a gente fala em sexualidade, a gente precisa ter um olhar para a singularidade. Existem tantas sexualidades quanto existem indivíduos no mundo. Não existe nenhuma sexualidade igual a qualquer outra pessoa. As nossas vivências, a nossa história, a nossa construção, ela é única, ela é singular, e por isso que torna o nosso trabalho tão difícil, porque a gente precisa entender a fundo da onde esse indivíduo vem, como é que essa sexualidade foi construída, né, e como é que chegamos onde chegamos. Dito isso, quando a gente fala na questão social, a gente está falando de diversos aspectos diferentes, né? A gente pode estar falando, por exemplo, da influência que, eu vou começar talvez pelo tema mais polêmico, mas vamos lá, né? O quanto a política, ela influencia na nossa vivência de sexualidade, na nossa construção da nossa sexualidade. Quando a gente fala de política, a gente está falando da linha política vigente em determinados países, a gente está falando de políticas públicas nas quais a gente pode ter educação, segurança, que podem ser mais cuidadosas ou às vezes com um discurso na qual expõe determinadas populações, né? A gente pode ter, assim, até em termos de educação, a gente sabe o quanto o Brasil está muito negligenciado em termos de educação e sexualidade, então hoje em dia a gente sabe que os nossos jovens eles aprendem sexualidade através da internet, então como é que a gente pode unir um recurso tecnológico que existe em termos de educação com o diálogo dentro da escola para se falar de uma sexualidade com um olhar talvez mais saudável e menos idealizado, vamos dizer assim, que a sexualidade passa. A gente está falando de questões de políticas de saúde, né? O quanto, por exemplo, questões de planejamento familiar, ou mesmo de suporte a ISTs, a questões de atenção à própria saúde sexual, à violência sexual. Todas essas políticas públicas, elas vão dar mais ou menos segurança para o indivíduo poder explorar sua sexualidade, né, uh, com maior autenticidade. A gente só acessa a nossa sexualidade com maior autenticidade se a gente tem alguns direitos básicos garantidos, né? E a política pública, ela tem uma influência muito grande na manutenção desses nossos direitos básicos para que a gente possa explorar de forma mais autêntica a nossa sexualidade. João, me ajuda aí, né? Acho que já te dando uma entrada aí para te apresentar um pouquinho e para me ajudar a pensar nesse primeiro aspecto, quando a gente fala do aspecto social, né, da sexualidade e a importância dos olhares, né, em relação a esse aspecto, o que que tu pode trazer para o nosso público? Sim, obrigado, Lina. Estão me ouvindo bem? Ok, ótimo. Sim.
boa noite. E aqui é noitíssima. Eu moro em Portugal. Eu moro no Porto, então aqui já são 10 horas e 49 minutos. Estou quase numa balada com vocês, aqui numa balada científica. Então, isso é muito interessante. Ah, eu sou o João, eu sou médico, sou psiquiatra. E ando, né, com um pé na medicina, outro pé na psicologia. Eu fiz mestrado e doutorado em psicologia, depois fiz pós-doutorado em educação aqui em Portugal. E tenho trabalhado com o tema já há muitos anos. E a minha área de investigação e a minha área de maior interesse é sobre a saúde da população LGBTQ. Então, eu trabalho com diversidade sexual e de gênero. E pensando a assistência em saúde sexual e pensando também na sexologia clínica a partir desse viés. Então, eu tenho uma visão muito positiva sobre o sexo e sobre a sexualidade. Então, pensando nessas questões e pensando nas diversidades, nas diversas formas de construção de identidades, tanto das identidades sexuais, quanto das identidades de gênero, quanto das identidades relacionais, um outro tema que a gente tem falado mais ultimamente, as questões das orientações relacionais, né? E que muitas vezes nós da área da saúde não temos uma formação mais aprofundada nessas questões. Então, pessoas que têm orientações relacionais monogâmicas, pessoas que têm orientações relacionais não monogâmicas, enfim, né? Poliamorosas e dentro dessa diversidade também desses aspectos. E da diversidade de expressões, porque esse é um outro aspecto que tem sido muito discutido dentro da área da sexologia, e o nosso propósito hoje é trazer, né, essa visão olhando para o presente, mas também prospectando para o futuro em relação à prática da sexologia clínica, como é que essas coisas estão caminhando e provavelmente vão caminhar e que influenciam diretamente na nossa prática como profissionais de saúde. Então, uh, dito isso, uh, e, e eu parto dessa visão, dessa forma de conceber a sexualidade e a sexologia clínica como parte da vida das pessoas e que, como parte, não podem ser dissociadas de jeito nenhum, né, da vida do todo. Então, pensar em tratar, fazer intervenções na área da sexualidade de uma pessoa é pensar na vida dessa pessoa como um aspecto que é muito mais amplo e pensar nos cuidados em saúde de forma integral dos seres humanos. E esses cuidados sempre preocupados também com as questões das boas práticas em sexologia, né? Infelizmente, devido às ou a não discussão de uma forma muito mais ampliada e muitas vezes também a certa restrição nos cursos de graduação, de licenciatura, e que fazem com que as pessoas não estudem muito as questões da sexualidade e não estejam muito preparadas para poder atuar na assistência em saúde com os pacientes quando a gente fala em relação a esses aspectos da vida. Também me posiciono em relação às terapias como terapias afirmativas, né? Então, como terapias, como formas afirmativas de utilização das técnicas psicoterapêuticas para essa diversidade em relação a todos esses aspectos. A Lina estava dizendo, né, nós partimos dessa discussão inicial dessa concepção, né, de sexualidade e de sexologia de uma forma biopsicossocial, histórica, antropológica, né? Então, nós levamos muito em consideração o contexto quando nós estamos falando sobre esses aspectos e dessa forma a gente também precisa conhecer
da onde vêm as pessoas que estão nos procurando, nos solicitando, para que nós possamos desempenhar as nossas atividades profissionais. Então, isso é muito importante. E um dos fatores que fazem com que a gente possa pensar na questão da sexualidade agora, nesse momento, é que o Paul Preciado, por exemplo, nos diz que nós estamos vivendo um momento histórico, político, social, que é um momento histórico fármaco-pornográfico e que influencia diretamente as questões da sexualidade. Nós vimos isso muito claramente nos consultórios. Então, quando a gente fala em fármaco pornográfico, nós estamos falando de todos os recursos farmacológicos e químicos que vão além dos farmacológicos, que influenciam na sexualidade, nas práticas sexuais e na performance sexual de uma forma muito direta, como, por exemplo, o chemsex, né? Chem de chemistry, de química, né? Então, a utilização de substâncias químicas para as práticas sexuais. Isso tem sido um dos fatores que nós temos discutido muito. Por exemplo, eu trabalho para o Brasil junto à FACEF, e aqui em Portugal eu trabalho junto ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Então, sou pesquisador da Universidade do Porto aqui também. E no grupo de pesquisa que eu estou, né, junto, que é um laboratório, que é o laboratório de HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, e infecções sexualmente transmissíveis, nós temos discutido muito essas questões do chemsex, das práticas sexuais e utilização de substâncias químicas, desde álcool até várias outras substâncias, enfim, derivados da fetamina e assim por diante, para prolongar o ato sexual, né? Para poder ampliar a percepção do prazer sexual e do desejo, intensificação do desejo sexual e o prolongamento. Então, as pessoas utilizam essas substâncias e fazem sexo durante muito tempo, e geralmente com um grupo de outras pessoas, né, que também compartilham da mesma prática. E o Paul Preciado nos traz essa preocupação em relação a isso. Um outro fator que está presente aí nesse conceito, por exemplo, né, e que faz com que a gente pense na nossa prática clínica, é a questão da performance sexual. A performance sexual, nos últimos anos, tem se modificado intensamente. E um dos aspectos relacionados a essa modificação é a questão do acesso a filmes pornográficos. Por isso que ele chama de, né, fármaco pornográfico, né? Então, a performance fica marcada por um script sexual, que é o script sexual típico de um filme pornográfico. Então, as pessoas tendem a repetir esse padrão sexual, e que fazem com que, muitas vezes, leve a um determinado quadro clínico, desenvolvimento de um quadro clínico que muitas vezes é confundido com um transtorno do desejo, ou um transtorno, ou outro tipo de transtorno qualquer, que se chama o sexual distress, né? O estresse sexual. Porque se existe um determinado padrão de práticas sexuais e que naquele momento a pessoa não tem exatamente toda essa disposição para fazer com que esse script dos filmes pornográficos seja a sua prática sexual com aquela outra pessoa, isso se torna uma pressão na vida dela e faz com que ela fique mais propensa a ter sintomas relacionados ao estresse. E isso, claro, vai interferir diretamente nas questões da performance sexual, da satisfação sexual, do desejo sexual, e que muitas vezes é confundido com um transtorno, um outro transtorno, que não necessariamente é o que acontece, né?
Então, esse é um aspecto que também nós temos discutido muito, e lá na Universidade do Porto, junto ao Sex Lab, a Lina falou, né, que nós temos dentro do curso também essa possibilidade da mobilidade de um grupo de alunos e alunas para Portugal, para conhecer o Sex Lab, para conhecer o, o, o setor da universidade que trabalha diretamente com sexologia, com saúde sexual e com sexualidade dentro da Universidade do Porto. E o distress, o sexual distress, é um tema que nós temos discutido muito também em relação a isso. Então, isso aparece constantemente na clínica e que muitas vezes nós precisamos conseguir desenvolver essa habilidade para distinguir coisas. Isso também, já um breve comercial, eu, a Lina e a Mara, uma outra colega que é diretora do CEF, escrevemos um capítulo para um livro de psicopatologia, organizado por um grupo da Espanha, e que nós, então, escrevemos esse capítulo e esse tema está lá presente no capítulo, né, dentre vários outros temas, e que logo em seguida já vai sair aí o livro, e o livro está muito interessante como um todo. Então, levantando essas questões, fiquem à vontade, por favor, para nos fazer perguntas ou mandar aí alguma mensagem das coisas que mais toquem vocês e que vocês queiram fazer algum tipo de comentário, algum tipo de questionamento, né? Então, esses dois aspectos, né? Pensando a sexualidade, a sexologia hoje em dia dentro desse contexto a biopsicossocial, nós temos esses fatores, né? A inserção farmacológica e outras drogas dentro da vida sexual das pessoas, né? Mesmo o uso das medicações para ereção, para prazer sexual, e a questão do script pornográfico como um script de performance sexual, e que muitas vezes faz com que as pessoas desenvolvam quadros muito compatíveis com o sexual distress, e que compromete, claro, a questão da satisfação, a questão do prazer, né, e a questão do desejo sexual. Mas não necessariamente é um transtorno de desejo, não necessariamente é um transtorno do prazer sexual. Está relacionado a outros fatores que têm sido alvo dessas preocupações e de pesquisa, né, para que a gente possa conseguir desenvolver essa habilidade dentro da nossa prática, e nós trazemos isso muito intensamente também no curso. Eu vejo que aqui junto com a gente está a Mariuá, que foi nossa aluna, e que me deixa feliz de saber que ela está ali, e que foi minha supervisionanda também. Eu fui supervisor dela no estágio. O nosso curso se caracteriza por ter estágio desde o primeiro momento, então é muito focado na prática, é sempre, claro, em conexão com a teoria, mas que nós tenhamos essa possibilidade de experimentar, né? É um curso muito experiencial, de experimentar o que nós estamos discutindo teoricamente na própria prática clínica, porque a prática clínica só se aprende fazendo. Então, a gente precisa colocar a mão na massa para saber como é que se faz. E é claro que a teoria nos dá esse embasamento e esse suporte para que nós possamos fazer da melhor forma possível. Continua daí, Lina? Eu estava sem poder reabilitar meu som. Sim, João, até claro que é muito difícil, né, a gente separar em caixinhas, né? A questão social, ela vem atravessada, né, de outras questões, e à medida que tu ia falando, eu fiquei pensando, né, quando a gente fala em fármaco, e aí eu vou fazer o gancho com o biológico, e a gente vai e vem, não tem problema, né? A gente está falando tanto dos fármacos prejudiciais quanto dos pró-sexuais.
né? A gente tem toda uma indústria que está ganhando muito dinheiro, né, com a venda das medicações pró-sexuais. O Brasil é um dos maiores prescritores do mundo. Eu acho que existe até uma questão curiosa de entender. Eu acho que tem uma falta de controle sobre as prescrições, mas tem que entender por que culturalmente o Brasil é um dos maiores prescritores. E essa indústria, ela também movimenta e participa dessa influência farmacopornográfica, porque pornografia também é uma coisa que rende muito dinheiro. Então, a influência que a economia, né, e aí eu quis trazer esse atravessamento, né, o quanto a economia, ela também influencia, né, no que vai acontecer com a vida sexual da população, né. A economia, ela pode influenciar nesse sentido de indústria, né, mas pode acontecer como, por exemplo, no Japão, que a frequência sexual está diminuindo drasticamente, né? E com isso a população está reduzindo drasticamente, e existe uma preocupação econômica de falta de mão de obra na próxima geração. Então, existe toda uma política pública de incentivo à vida sexual, né? Porque a economia vai sofrer com ela, né? Então, em termos demográficos, né? A gente, por exemplo, historicamente houveram algumas pestes, né? Peste negra, onde dizimou parte da população no mundo, e que foi incentivado a vida sexual, naquela época muito ligada à reprodução. A gente sabe que hoje em dia existe uma preocupação muito grande com o prazer, depois do advento do anticoncepcional e da camisinha. Então, as questões econômicas, elas também vão ser influenciadas, né? Epidemias como a própria Covid, né, podem influenciar. No início da Covid, tiveram países que foram à televisão publicamente orientar a sua população que fizesse mais uso da masturbação, porque afinal de contas era uma forma de isolamento. Então, o quanto os adventos históricos, culturais, econômicos, a gente pode não perceber, né? Mas eles têm uma influência muito grande na forma como as pessoas vão estar se comportando sexualmente, né? E nessa questão toda, né, da performance, por um lado, existe vamos dizer assim, uma cobrança pela performance. Não é uma performance só na vida sexual, né? É uma sociedade cansada, né? Uma sociedade esgotada, né? Que ainda quer performar sexualmente. Então, para conseguir ter um corpo que responda a essa exaustão, fazem uso de chemsex, fazem uso de medicações pró-sexuais, fazem uso de anabolizantes, de testosterona de uso exagerado. A gente vê uma série de utilizações de medicações, às vezes não necessariamente bem prescritas, né, para que haja, então, essa performance como se culturalmente se está esperando, né. Então, eu quis trazer esses pontos para ilustrar o quanto questões sociais, econômicas, elas realmente estão entranhadas a essa construção de ser sexual, né, que a gente é no mundo, né? A gente não está isolado e a gente não está imune, né, às questões sociais, econômicas, políticas, culturais, históricas, né, que estão acontecendo por aí, né? E aí, até para trazer uma questão, algumas outras questões sociais e culturais, né? A gente não pode negar a questão geracional, né? A gente vê o quanto as tecnologias estão mudando a forma como as pessoas se relacionam afetiva e sexualmente, né? São novas linguagens, são novos critérios, e o conflito geracional, às vezes, entre um terapeuta, né, mais antigo com uma geração mais nova que vem por aí, ou a gente se atualiza, se interessa e tem curiosidade, né, de uma forma não, eu não digo não crítica por ser crítica, a gente tem que pensar sobre, mas a gente não tem que desqualificar o que vem, a gente tem que buscar entender a lógica dessas novas gerações e como que isso tem sido
em alguns aspectos muito favoráveis, em outros extremamente prejudiciais. A gente vendo uma crise muito grande nas pessoas em conseguir aprofundar relações de intimidade, relações muito superficiais, relações muito voláteis, né? Então, acho que tem as questões geracionais que eu não preciso nem me deter muito aqui, mas assim são muito importantes. Existe um gap enorme dessa nova geração, assim, a velocidade, né, que houve nessa última geração, a geração de adultos atuais não acompanhou, foi muito menor, né, a nossa geração de adultos com os nossos pais, a quantidade de tecnologia desenvolvida, ela foi muito, nem se compara, né, o tamanho da mudança de tecnologia, né. Então, eu acho bem importante a gente trazer essa questão também. Eu trago a questão cultural, assim, particularmente, o João também, até por estar na Europa, a gente tem atendido muitos casais interculturais, né, multinacionais, né, de mais de um país envolvido. Então, as próprias as diferenças de como as expressões de afeto são em cada um dos países, né, o quanto questões que são consideradas óbvias numa relação conjugal em determinado país, nem passa, né, pela mente, né, de um brasileiro ou de alguém de outro mundo, enquanto essas negociações relacionais e sim sexuais também, né, muitas expressões de afeto público que temos no Brasil são expressões sexuais em outros lugares do mundo, né? Então, o quanto a gente tem que também ter um olhar ampliado em relação a esse mundo que hoje não tem mais fronteiras e o quanto a gente tem que poder ter um interesse e uma curiosidade para conhecer mais a fundo o que, que cada um significa, né? O que, que para cada um significa afeto, sexo, um beijo assim, um beijo assado, um toque assim, um toque assado, né? Então, eu acho bem importante a gente trazer também essas questões culturais, eu digo, de aprendizagem de cada país, da própria língua, né? Do próprio expressar, né? Sem falar em cheiros, né? Sem falar em movimentos de dança, de corpos, né? Cada país tem uma aprendizagem de próprio sinestésico, né? De cada país difere, né? De um país para o outro. Então, a gente tem que estar atento para ter um olhar que realmente contemple as particularidades, as singularidades de cada indivíduo, de cada dupla, cada trio, né? E isso que o João está falando dos relacionamentos não monogâmicos, nós temos que ter também um olhar do qual a gente tem que ter uma sensibilidade cultural, né? Também, né? Para essa diversidade relacional que o João trouxe, assim, acho algo que todos nós que trabalhamos com casais vamos ter que nos aperfeiçoar, vamos dizer, nesse sentido, assim. Então, acho bem... E queria trazer também, João, porque, na minha opinião, é um aspecto de inovação e que pode ter uma influência gigante, fiquei pensando aqui no termo que eu ia dizer, mas uma influência gigante na forma como as pessoas se relacionam sexualmente, que é o PrEP, né? Que é uma possibilidade das pessoas se protegerem do HIV, tem o PrEP e o PEP, né? Pré-exposição e pós-exposição a uma relação sexual de risco, né? Que faz com que as pessoas possam se autorizar, né? Uma vida sexual mais promíscua, mais ativa, não quero usar promíscua como algo negativo, né? Mas assim, com menos proteção e maior variabilidade, né? De uma forma em que a proteção para o HIV pode ainda acontecer com a utilização de PrEP e PEP. Claro que a gente sabe que eles não protegem para as outras ISTs, né? Vão proteger só para o HIV, mas ela está vindo como um recurso revolucionário, né, na forma como as pessoas vão poder experienciar as suas vidas sexuais, que a gente sabe que quando o HIV surgiu,
né, lá atrás deu uma segurada, né, uma travada na população, né, e que agora tem essa possibilidade de não precisar mais ser desse jeito, né? Então, a gente tem uma revolução muito importante aí, né, no comportamento sexual com o advento do PrEP e do PEP, né? Então, eu acho que é bem importante a gente estar trazendo esse aspecto também, né? Aí a gente nem está falando, né, João, da construção, quando a gente fala no biopsicossocial, né? No bio, a gente tem uma infinidade de questões que estão surgindo por aí, a gente às vezes nem acompanha a velocidade, né? Assim, do que está surgindo, a gente tem inúmeras medicações, às vezes não, né, medicações que não são com atuação na área sexual, mas que têm efeitos na área sexual. Então, a gente tem que conhecer, mesmo o psicólogo, ele tem que ter um conhecimento básico de que medicações, né, vocês pasmem, mas dependendo do antistamínico, ele pode ter algum efeito na atuação da sexualidade, né? Assim, a gente tem que estar atento que doenças fisiológicas, biológicas podem estar interferindo, né, na vida sexual dos nossos pacientes. Se a gente não tiver um conhecimento mais básico, a gente vai estar lá psicologizando algo que tem um impedimento neuroquímico, né? E a gente pode estar piorando o problema, né? Em não ter um olhar interdisciplinar, né? A gente tem inúmeras medicações psiquiátricas que podem influenciar, às vezes até de forma favorável. Alguns antidepressivos são usados de forma favorável, né, para a sexualidade. A gente tem um discurso do senso comum que antidepressivo faz mal para a sexualidade, não é bem assim. A gente tem que entender bem a ação de algumas dessas medicações também, para saber o benefício e o malefício que essas medicações vão ter. A gente tem inúmeras técnicas cirúrgicas, sim, a gente também tem que saber de cirurgia, né? A gente também tem que saber que intervenção pode ser feita de forma favorável e poder olhar com bons olhos e não só com crítica, por afinal de contas é algo invasivo, né? A gente recebe às vezes e tem que ter um olhar para poder também auxiliar o nosso colega médico, né? E poder ter o olhar crítico também. A gente recebe paciente de 40 anos querendo botar a prótese peniana, né? Sem nenhuma causa orgânica. Como lidar com esse tipo de paciente? Porque, afinal de contas, ele leu que 90% dos pacientes que colocam prótese peniana ficam satisfeitos, né? Assim, tem uma série de detalhes que às vezes ele não foi bem informado, e aí chega aqui no meu consultório depois da cirurgia, insatisfeito com algum aspecto dessa cirurgia. Então, a gente poder ter, eu estou trazendo isso tudo, né, João, para trazer para o nosso ouvinte aqui o quanto as novas tecnologias, os novos recursos, eles podem ser vistos de forma extremamente favorável, mas quando bem indicado. Assim, a gente tem muita gente fazendo uso de medicações, de cirurgias, a gente vê eh, muita postura antiética e às vezes descuidada com os nossos pacientes, e às vezes um olhar ampliado, cuidadoso, né, pode facilitar com que o nosso paciente tenha uma integralidade, né, da sua sexualidade olhada por nós, assim. Lina, Não sei se... desculpa te Oi, interromper. claro, Tem um comentário, uma pergunta no claro. chat. É o comentário da Mariuá. Conheço alguns casais que não têm filhos por questões econômicas. É um comentário. E o Wilson traz uma questão dos estimulantes sexuais tão usados por jovens para ter uma performance maior. Poderia-se pensar que seria um problema antecipado para o futuro? Eu diria que já é um problema, tá? Assim, é epidêmico. A gente ouve pacientes jovens comentarem o quanto todos os amigos usam, né? Eu recebo pacientes jovens, né, com 30 anos usando medicações há 10 anos, né? E um parâmetro de rigidez
que eu digo que é homem de ferro, assim, né? Eu costumo dizer que eles têm uma expectativa em relação à ereção, que é uma expectativa sobrenatural, né? O natural não é visto mais como desejável, né? O parâmetro agora é realmente não lidar, né, com a flacidez, né? A flacidez é sinal, né, de que algo está errado, né? E eu costumo dizer que a gente é muito mal educado, né, em relação à nossa sexualidade, muito focada à penetração, muito focada ao orgasmo, e não focado à experiência, não focado ao prazer da troca, não focado ao prazer da descoberta, né? E a gente tem algo bem complicado aí, porque a gente está com uma geração de dependentes, né? A gente tem uma geração de dependentes dos estimulantes, e eu desconfio que a gente vai ter que ter um trabalho bem forte daqui pela frente, né? De desmamar, né, esses pacientes dessas medicações. Então, isso não é um problema do futuro, isso é um problema do presente, né? E a gente está tendo algo que a gente vai ter que enfrentar aí para frente. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que o João estava falando, do farmaco pornográfico. Na pornografia, ninguém está, entre aspas, meia bomba, né? Assim, na pornografia, todo mundo está com super ereções. Na pornografia, é um timing da qual, quando o ator perde a ereção, ele vai ter a chance de tomar uma medicação, de tomar uma água, de comer uma pizza e voltar depois, né? Não tem cortes, né? Assim, então é idealizado, é fantasioso, né? Então a gente também, eu não quero fazer aqui uma apologia contra a pornografia, porque eu entendo que ela tem algum uso também, mas a verdade é que a gente tem que trabalhar com os pais, né, para também trabalhar a possibilidade de ter controles parentais eficazes. Eu acho que toda essa discussão que está tendo em relação às redes sociais, né, vai ter também em relação ao uso dos aparelhos móveis, porque se perde o controle do conteúdo muito facilmente, então a gente vai ter uma discussão forte pela frente. A nossa geração é uma geração eufórica, né, com a tecnologia, né, é uma geração que, eu digo, a minha geração de pais, né, é uma geração que, uau, né, achou tudo incrível que o celular pode nos possibilitar, então a gente também se tornou muito eufórico. A geração dos futuros adultos é uma geração que já vai vir com uma autocrítica um pouco maior, porque vai poder ter visto os efeitos que essa euforia toda gerou, né? Então a gente tem um retrocesso aí, uma moderação, uma negociação, né, que vai ter que acontecer fortemente aí, né? Mas assim, eu tenho ficado extremamente preocupada com o uso generalizado das medicações estimulantes, assim, né? Então acho que sim, já é um problema, né? Já é um problema. João, eu não É, sei se tu quer acrescentar. tem algumas coisas que eu queria agora apontar, né, pensando nessa questão, para onde vamos, né, o que estamos pensando dentro da sexologia clínica. Um desses fatores é a questão das técnicas psicoterapêuticas. Então, como eu já disse para vocês, as técnicas psicoterapêuticas elas têm sido mais direcionadas para as questões mais afirmativas. Então, pensando toda essa diversidade performática de identidades dentro da política das identidades e tudo mais, as técnicas psicoterapêuticas elas não são mais apenas inclusivas, né? Porque entre inclusão e afirmação existe uma distância que pode ser muito grande e às vezes um abismo muito grande que impede que as pessoas consigam ter os benefícios esperados frente a um determinado tratamento. Então, a questão da afirmação, ela coloca também em xeque determinadas teorias que foram utilizadas durante muito tempo como teorias que poderiam ser aplicadas para todas as pessoas, tentando entender os comportamentos, os funcionamentos psíquicos como universais,
e hoje em dia a gente percebe que não é assim, que as coisas são muito diferentes e que determinada teoria pode servir para uma determinada pessoa e não servir absolutamente nada para outra pessoa. Então, o profissional da sexologia clínica precisa ter essa, esse preparo e essa habilidade, essa expertise numa diversidade substancial em relação às técnicas. E aí, já fazendo um pouco também, de novo, o comercial, uma das características da nossa pós-graduação é que nós temos, a cada final de ano, nós temos uma jornada. Eu sou super suspeito para falar dessa jornada, mas eu sou fã dessa jornada. Ela é realmente muito, muito boa. Nós trazemos a equipe que trabalha com isso, o Fábio está aqui conosco, e que é o coordenador do EduSex, que é o nosso núcleo de sexualidade dentro do CEF, e que ele e a equipe do EduSexo trabalha, né, intensamente na organização da jornada, eu e a Lina junto, mas geralmente as nossas discussões são extremamente ricas, né, e que traz essa possibilidade de nós termos um momento de pensar não só na questão, né, assim, da formação profissional, do curso de pós-graduação, mas também de pensarmos questões que são muito up-to-date dentro da sexologia clínica e dentro de outras disciplinas que estão, de alguma forma, ligadas com a sexualidade. Então, a nossa próxima jornada vai ser sobre técnicas psicoterapêuticas, e aí nós vamos trazer coisas muito, muito interessantes nesse sentido, desde o uso de inteligência artificial para as intervenções terapêuticas. Eu estou envolvido com um projeto que é o Mind Pride, que nós estamos submetendo aqui na Europa, vamos submeter também no Brasil. Tenho trabalhado junto com a Mara, colega do CEF, né, e o grupo de contextuais, para que nós consigamos ter o desenvolvimento desse projeto, que é o projeto busca desenvolver uma plataforma digital com utilização de IA para processos terapêuticos para pessoas trans, travestis e gênero diversas. Então, no combate ao isolamento social e o ostracismo, para diminuir, né, a solidão, que é um dos fatores que muito tem nos preocupado também nesse sentido e que intervém, né, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e também na vida sexual dessas pessoas, porque a saúde cerebral é um outro conceito e também nós temos discutido bastante nesse sentido. Então, estou trazendo assim algumas coisas que são nossos pontos, né, de maior discussão, no sentido de prevenção de doenças, né, e de problemas maiores no envelhecimento, no processo de vida das pessoas, né, que a gente consiga envelhecer de uma forma com mais saúde cerebral, né, e saúde emocional. Então, essa IA, essa plataforma digital, ela é, né, um processo que funciona como um coadjuvante, um processo que pode ser utilizado no próprio processo terapêutico para ajudar as pessoas nesse sentido. E em relação a isso, também, né, pensando na discussão que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, entre as prescrições, né, as prescrições farmacológicas, né, e o interessante é que a Lina é da psicologia, ela trouxe mais as questões biológicas, eu sou da medicina, estou trazendo mais as questões sociais e, e não exatamente farmacológicas, né? Mas também nós estamos utilizando muito essa expressão das prescrições não farmacológicas, né? E poder identificar quais são os recursos não farmacológicos que mais podem ajudar em determinadas situações.
Então, pensar nesses recursos não farmacológicos com ah, essa concepção de que eles também podem ter um efeito, que eles também podem ter uma meia-vida, que eles também podem ter a, 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 a- eu fiz algumas anotações aqui, né? Uma dose, nós também podemos identificar qual é a dose dessa prescrição não farmacológica que é eficaz para aquela determinada situação, que tipo de intervenção não farmacológica também pode ajudar mais naquele determinado aspecto. Nós temos aqui um outro projeto, que é o projeto de prescrição social, e que tá sendo muito interessante trabalhar com isso, né? E nós estamos trabalhando junto com os hospitais, aqui o Hospital de Braga, junto com a Universidade do Porto e alguns hospitais aqui do Porto também, nessa a diversificação de prescrições, para que essas prescrições não fiquem restritas à farmacologia e o resto é o resto. Não, né? As outras prescrições, as prescrições não farmacológicas, também precisam estar no mesmo posicionamento hierárquico dentro de um projeto terapêutico, dentro de um projeto de tratamento de uma determinada pessoa. E para isso nós precisamos entender quais são as melhores indicações, quais são as melhores prescrições não farmacológicas que mais ajudam em determinados aspectos. Então, existem pesquisas também que estão trazendo isso, como, por exemplo, uma determinada atividade, né? A prescrição de uma determinada atividade para uma determinada pessoa. A gente precisa saber qual é a frequência, quanto essa pessoa, né, a- a- pode utilizar e deve utilizar desse recurso para poder ajudar na sua recuperação ou no seu processo terapêutico. João, Ah, tu me dá de- licença? claro. Tu me permite só dizer que tem algumas perguntas aqui Uhum. e acho que são talvez alguma, enfim, eu acho que o pessoal está despertando algumas curiosidades de saber um pouquinho mais de algumas coisas mais específicas. Vocês acham que seria possível? Claro, claro. Eu estou Tá. vendo aqui. Então, da eu- Alexandra, primeiro da Alexandra. Uhum. Relacionamentos sexuais virtuais, sem entrar na questão do risco, golpes, exploração de imagens, etc. O que vocês poderiam dizer sobre? Acho É que um tema bem atual também. uma questão interessante sobre os relacionamentos sexuais virtuais, o uso das redes sociais, né, o uso das redes de encontro e tudo mais. Acho que isso é um recurso, né? Uma ferramenta que pode ser utilizada sim para que as pessoas consigam o desenvolvimento de determinadas habilidades e determinadas características que influenciam a sua vida sexual. Agora, claro que, né? E até pensando isso com o que eu estava falando antes, né? Que essa questão da prescrição. E existem situações em que nós prescrevemos a utilização desses recursos. Vai depender da forma como a pessoa utiliza, vai depender também da dose, né, do que ela utiliza, para qual é o objetivo, como é que isso vai refletir na vida dela. Porque, por exemplo, para determinadas pessoas que têm dificuldades na área da sexualidade, na área da performance sexual, por uma ansiedade mais intensa em relação a isso, às vezes uma, uma fobia social, sintomas de ansiedade que se intensificam intensamente na, na, na possibilidade de construção de um relacionamento e e de desempenho sexual, às vezes as redes sociais, o sexo virtual, isso facilita para que a pessoa possa ir construindo progressivamente as suas habilidades para poder lidar com essas situações.
Agora, quando isso se torna, né, o centro da vida daquela pessoa, nós precisamos ter esses cuidados, porque isso realmente acontece muito frequentemente quando as pessoas começam a utilizar de forma exagerada. Uhum. Ah, um outro recurso, por exemplo, também, né, que se fala muito aqui é o recurso de assistentes sexuais. Assistentes sexuais são profissionais do sexo que recebem informações especiais para poder desempenharem as suas atividades profissionais de forma assistencial para as pessoas que precisam de assistência quanto à sua vida sexual. Por exemplo, uma pessoa que é neurodivergente e pode ter dificuldades em relação à construção do relacionamento com as outras pessoas e que precisa desenvolver habilidades sexuais nesse sentido. Uma pessoa formada, né, que tenha formação em assistência sexual pode ajudar essas pessoas na prática, né, para que elas consigam desenvolver as habilidades e que facilite o relacionamento com as outras pessoas. Pessoas com limitações, né, sejam físicas, sejam cognitivas, assistentes sexuais também possuem formação para poder lidar com as situações. Alguns países aqui da Europa já têm assistentes sexuais dentro da política pública de saúde sexual, nos seus serviços públicos de saúde. Aqui em Portugal, nós estamos construindo isso, né, para ver se conseguimos incluir isso nas políticas públicas aqui. Então, são todos recursos, né? Então, o problema não é a ferramenta, o problema é como se utiliza essa Uhum. ferramenta, né? E a vida digital tem tomado uma dimensão muito grande na vida de todos Uhum. nós, e passa a ser problema quando ela direciona e determina o que as pessoas vão fazer da sua vida. Enquanto são recursos em que nós direcionamos o que vai ser feito e elas nos ajudam em relação a isso, isso é mais um recurso do que uma dificuldade. Uhum. Acho Muito que tem bem. mais questões, né? Tem. A Camila, que gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a sexualidade na transição de gênero, por exemplo. Uhum. Aí é um tema bem mais amplo, né? Vocês Sim. sabem que justamente um dos estágios, uma das possibilidades de estágio, o estágio 2, que a gente chama, que é o estágio institucional, a gente justamente atende as pacientes que estão prestes a fazer as cirurgias de transição, né? E logo após a cirurgia, né? E o nosso trabalho é específico em relação à sexologia. Então, a nossa proposta ali é justamente auxiliar essa paciente a ressignificar o seu erotismo e a sua sexualidade, né, com a sua parceria, quem tiver ou quem não tiver sem, né, porque é uma mudança física, né, e a gente precisa auxiliar, então, a falar sobre o erotismo e sobre a sexualidade dessa nova paciente. Então, a gente tem iniciado um trabalho, né, que não existia, apesar das cirurgias já serem realizadas há muitos anos, o trabalho de sexologia específico, esse é um trabalho que a gente tem começado a desenvolver, né, no nosso estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, no setor da urologia, né? Então, é algo que a gente vem pensando, vem se discutindo, vem se conhecendo. O Fábio, que está aqui conosco, também tem acompanhado um pouco esse projeto, né? E, sem dúvida, é uma área que acho que não foi muito explorada, porque se fala muito da técnica cirúrgica, né? De como ter qualidade de vida, da questão identitária, né? Mas, especificamente em relação ao erotismo e a vivência dessa sexualidade com esse novo corpo, e muito interessante, a gente tem uma preocupação com a relação, porque essa mudança não atinge só a pessoa que passou a cirurgia, né? Essa mudança ela também vai envolver a parceria. A parceria também passa pelos processos de transformação,
Então, a gente também tem que acolher, né, e trabalhar com a mudança desse erotismo na relação, né? Então, acho que é uma coisa bem nova, que vem sendo estudada, trabalhada, né? E a gente tem pensado bastante sobre isso. É, eu só faria uma correção ali na palavra transição, né? Porque nós não usamos A mais a gente não palavra pode. transição, então nós utilizamos a palavra afirmação. Então, todas as técnicas afirmativas, né, de gênero e na situação, né, de pessoas trans, travestis ou gênero diversa, quando nós falamos em afirmação de gênero, nós estamos falando de um conjunto de intervenções que é muito amplo, que vai desde, né, as técnicas psicoterapêuticas até a cirurgia, se a gente fosse fazer aí, né, um, E que uma confirmam uma distinção identidade, né, João? Acho que é importante dizer isso, que confirmam que uma confirmam. identidade, É. que não transitam de uma para outra, né? Elas vão confirmar uma identidade, né, que esse paciente, esse indivíduo, né, eu usei transição pela palavra que a pessoa tinha utilizado, mas acho válida a Uhum, correção. uhum. E dentro dessas possibilidades interventivas, existe uma grande gama de intervenções e que realmente tem um impacto, pode ter um impacto sobre a vida sexual, sobre a sexualidade dessa pessoa. Desde impactos que são muito positivos, porque a pessoa, a partir do momento também que ela enxerga o seu corpo e que ela se percebe dentro de um corpo que é um corpo, né, afirmativo da sua identidade de gênero, isso amplia suas possibilidades de prazer e de prazer sexual, e de desejo sexual e, e de posicionamento na vida. Isso inclui a questão do uso dos hormônios, isso inclui a questão das cirurgias de mama, isso inclui a questão das cirurgias genitais, enfim, né? Tem uma grande quantidade de intervenções que, de uma forma ou de outra, está relacionado com a sexualidade das pessoas. Então, precisa ser pensado dessa forma bem mais ampla, porque a afirmação de gênero não é só cirurgia genital, né? Ela é um conjunto de aspectos muito mais amplos do que isso. E quando se fala sobre cirurgia genital, sim, também, né, se percebe que existe a necessidade disso que a Lina falou para vocês, né, a necessidade do processo de acompanhamento pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório também. Esse processo ele é importantíssimo, porque as pessoas passam a necessitar um, um outro tipo de aprendizagem para poder lidar com o seu corpo, do ponto de vista da sua sexualidade. Muito bem. Bom, tem mais uma questão aqui, da Marina, que ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre dificuldades da sexualidade em casais longevos. Eu costumo dizer, né, Marina, que a gente aprende que o ideal da sexualidade é a sexualidade jovem, né? Mas que na realidade a gente tem um período muito mais curto, né, de sexualidade jovem atualmente do que a sexualidade que está envelhecendo, né? Então, acho que vem tendo uma mudança importante em relação aos corpos, né, envelhecidos serem desejáveis, né? Os homens e mulheres, inclusive por causa das medicações, têm tido a possibilidade de continuar exercendo a sua sexualidade, né, por mais tempo, né? A gente tem uma mudança importante de geração em geração, né, nesse sentido de poder se permitir. As mulheres também estão tendo recursos pós-menopausa, né, para melhorar a qualidade, né, porque realmente assim a secura vaginal, né, a falta de desejo, todas essas questões que as mulheres às vezes se acomodavam porque era para ser assim, né, hoje em dia tem se falado
muito, né? Virou moda falar de menopausa. Então, tem um papel fundamental para as mulheres se darem conta que não tem que se conformar com vários sintomas, que existem inúmeros recursos, laser genital, hoje em dia existe uma série de recursos que pode melhorar a qualidade da vida sexual, né, no envelhecimento, mas que o significado dessa sexualidade, ela precisa também evoluir e modificar, né, com o passar das etapas da vida, né? Então, a gente tem que se preparar na meia-idade para a sexualidade no envelhecimento, não é no envelhecimento que a gente se prepara para a sexualidade no envelhecimento. Então, a nossa primeira disciplina, eu já vou me adiantar aqui, até por causa da hora, eu vi que tem uma próxima pergunta ali, né, para a gente falar um pouquinho da estrutura do curso, né? Isso. A primeira Aham. disciplina é sobre desenvolvimento, em que a gente fala sobre a sexualidade desde a infância até o envelhecimento, onde a gente vê mais profundamente também essa temática. O curso, então, Ótimo. assim, até para a gente se encaminhar, né, para o final da Uhum. nossa fala aqui, depois o João, se quiser acrescentar alguma coisa, ele pode acrescentar. Mas rapidamente, só para fazer uma propagandinha aqui do nosso curso. O nosso curso, ele é um curso de 2 anos, é uma especialização, né, validado pelo MEC, né, um curso de 2 anos, uma vez por mês, sexta e sábado, né, é um curso que tem um formato facilitado para quem é de outra cidade ou de outro estado, né, é um curso que oferece prática clínica com pacientes reais desde o primeiro semestre. A gente tem alguns estágios que não são nesses horários de sexta e sábado, são quinzenais, na sua vasta maioria com a possibilidade de fazer os estágios online, tá? Com exceção do estágio que eu comentei, estágio 2, que é um estágio institucional, que pode ser realizado ou no Hospital Presidente Vargas, com a supervisão da Sandra Scalpo, ou então no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob minha supervisão. E é um curso destinado a médicos e psicólogos. Tem sido uma experiência bárbara para quem tem passado pelos cursos. A ideia de poder trocar com colegas de outra especialidade tem sido enriquecedora para os nossos alunos. Como eu comentei, então, a gente tem aulas com professores. Felizmente, a gente tem uma relação boa, né? Os mais conhecidos dão aula no nosso curso. A gente sempre convida professores internacionais para estar dando aula. A gente já tem previsto um professor internacional para a próxima turma. Inicia agora na metade de março. A gente tem aqui o gerente comercial que pode também estar fazendo contato para quem mostrar interesse aí pelo chat para passar as outras informações. Além disso, eu sou super disponível, né? Se o Marcelo, ou o Léo, ou a Fernanda não conseguirem responder as perguntas de vocês, eles vão me passar o número de vocês, a gente vai marcar uma call, né? E eu vou estar explicando para vocês as últimas dúvidas. Quem está na graduação pode fazer a partir do nono semestre? Sim, a partir do nono semestre pode sim estar fazendo o curso, tá? Eu tenho que confirmar se é nono ou décimo, eu não me lembro mais, Adri, a gente tem que confirmar essa informação. A questão é que o problema é o estágio, né? Se a pessoa não tem ainda o registro no CRP, não vai poder atender sozinha sem supervisão. E normalmente, assim, o que que acontece? A pessoa tem que estar graduada antes do término do curso, Isso. né? Não, Uhum. e realmente o primeiro estágio ela não atende mesmo, Não né? É o professor que atende. atende, tá? Uhum. Então é o professor que atende, geralmente com mais um aluno, mas aí entra um aluno formado, Uhum. né? E o segundo Sim, estágio, então, se não for possível, essa pessoa vai ter que postergar mais um semestre para finalizar. isso, Então, se não isso. conseguir finalizar até o início do estágio, né? Sim, essas Infelizmente, perguntas sobre mais revisão. essas perguntas administrativas, pessoal, tem um WhatsApp ali que vocês podem perguntar, o Marcelo está à disposição, a Fernanda, toda a equipe do CEF, podem responder para vocês essas questões, para poder aproveitar aqui a Elina e o João para perguntar mais coisas em relação aos conteúdos do curso, a supervisão, a como, Boa. né, Não, porque tudo deixa isso eu. que eles estão falando aqui, só para é uma pincelada da pincelada, porque vocês estão trazendo de uma forma bem legal
temáticas, assim, mas que são extremamente complexas, né? Bem como o João falou também, não só das questões teóricas, mas também de como intervir, de como trabalhar Isso. com, né, todo esse guarda-chuva aí de possibilidades. Desculpa, Lina, eu te interrompi. Não, eu acho que Ah, a tá. ideia era dar uma pincelada da complexidade, por Uhum, isso que a gente criou um curso de especialização, porque a coisa é complexa mesmo, né? uhum, E para mostrar que, assim, a gente sente, realmente a gente tem percebido os nossos alunos se sentirem muito mais capacitados para estar atendendo as demandas sexuais pós-especialização. Assim, a uhum. gente realmente tem uma formação muito Sim, rasa, né, na psicologia e na medicina em relação a isso, assim. sim. Eu não sei se a gente... Diga. Não, eu só ia complementar isso, Lina, que eu concordo plenamente, e que também como terapeuta, né, como psicóloga clínica, e principalmente de casais, eu vejo o quanto a complexidade parece que cada vez aumenta por todas essas questões também sociais enfim, né, uma série de fatores, uma série de variáveis, né, então que importante a gente ampliar o nosso olhar e ter esse conhecimento mais, né, mais aberto. João, algo também a falar aqui no finzinho. Eu quero agradecer a disposição desse grupo de estar aqui conosco, nos Uhum, ouvindo e trocando ideias, e dizer que sim, nós estamos abertos, né, para conversarmos, continuar conversando, se tiver alguma uhum, dúvida, se quiserem fazer mais algumas perguntas, e também de dizer que essas pequenas pinceladas, como a Adriana disse, elas servem para que a gente possa, né, abrir questões e uhum, pensar em outros aspectos, e que as nossas aulas elas são muito dinâmicas, né, com muito uma discussão profunda sobre esses aspectos, desde o uhum, início do curso, e que também com a possibilidade de fazer essa mobilidade internacional, vir para Portugal, vir para a Universidade do Porto, nós podermos ter aqui aulas com os nossos colegas, professores da Universidade do Porto, e saber como é que se está pensando isso para além do Brasil, né, junto com o Brasil e para além do Brasil, é de uma riqueza muito grande. E a uhum, formação desse networking, né, dessa rede de relacionamentos de trabalho, e que abre a possibilidade, várias possibilidades aí de continuidade nesses estudos avançados, né, iniciais e avançados dentro da sexologia. uhum. Eu acho que eu só queria comentar que já houve dois desses programas, né, que Uhum. aconteceram no Porto e foram realmente eu não fui ainda, o próximo certamente eu vou. Mas que as pessoas, os depoimentos foram realmente de muita transformação, né, toda enfim, um universo novo aí de perspectivas, então isso é muito legal. E eu também quero agradecer muito, né, a vocês, Lina e João, pela disponibilidade de estar aqui. João nem se fala, né, na madrugada, trabalhando na madrugada aqui, mas foi super esclarecedor e agradecer a todo mundo que está aqui. O Fábio está dizendo que foi na última imersão e foi incrível. Realmente uma experiência fantástica. É, e agora, então, agradecer a todos e todas e eu chamar o Marcelo, então, para fazer o sorteio. E vamos ver quem serão Ah, os sortudos ou sortudas. tá todo mundo ansioso. Pessoal, eu quero Ah, dizer também, tá, que quem está participando da live, sem sorteio, já está ganhando 80% na inscrição. E, pessoal, a primeira parcela gratuita vai começar a estudar em março e vai pagar só em abril. Então, bora aproveitar essa oportunidade. Meu WhatsApp está aqui, me chamem
que eu quero passar todas as informações para vocês, porque eu estou muito feliz das perguntas, de quem já me chamou, de quem eu estou conversando. O pessoal está super interessado, estou adorando, tá? E quero passar mais informações para vocês, então me chamem. E bora lá, Léo, vamos fazer esse sorteio. Bora. Só compartilhar a tela aqui. Então, Tem primeiro ao sorteio, vivo. exatamente, primeiro sorteio, o workshop Teoria do Apego. Pessoal, um workshop internacional. Quem vai ser o grande Letra de sorteado? nome. Tá. Tem Todos um os participantes. Motorola ali aqui. Tem Motorola, tem Sabemos quem é, Samsung. se essa Motorola não vai valer, porque não é nome, nem Samsung. Tá, Tem que todos os botar o nomes nome, é. na lista aqui. Tá. Vamos lá. Bora, pessoal, quem vai ser o ganhador? Ó. Workshop. Helena Uh! Centeno. Helena. Helena, minha Você tá aí, Helena? amigona. A Helena tá por aí? Será que ela ficou até o final? Deixa eu ver. Helena. Ai, ela tá mutada. Tá todo mundo. Ah, Peraí. sim. Não sei se ela tá aqui. Helena, se tu tiver aqui, dá um oi pelo chat. Ou levanta a mãozinha. A Helena não está mais na reunião. Ai, que pena. Ela Vai, estava Léo, até agora há pouquinho. infelizmente ela perdeu, ela não ficou até o É, final. que Ó, que pena. pena. Vamos para o próximo. É. Quem será? Guilherme. Guilherme. Guilherme está Ei, aqui, estou Guilherme. vendo o nome dele. Guilherme eu vi agora há pouco. O Guilherme É. está. Eu com sobrenome W, que eu não sei Ó, soletrar. ele já deu olá ali. Parabéns. Tá feliz, Tem meu Guilherme? WhatsApp, me chama, que eu vou te explicar como é que tu vai fazer a tua inscrição desse curso gratuito internacional que tu acabou de ganhar. Maravilhoso. Parabéns. Sobre a teoria do apego no luto. Exato. Maravilhoso o curso. Muito bom. Workshop maravilhoso. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Pessoal, agora nós vamos sortear um curso online gratuito. E quem será o ganhador? O ganhadora. Aí, é Sandra. Sandra. Parabéns, Sandra. Tu se encontra? Sandra. Sandra está. Parabéns, Sandra. Mesma coisa. Me Peraí, chama. ela tem que dar o oizinho aqui no chat. Sandra. Sandra. Na verdade, nós temos uma Sandra sem sobrenome e apareceu ali Sandra Pereira. Não, sei se é a mesma. sim, eu coloquei a Sandra sem, que ela que estava sem o nome, e tem a Sandra com o sobrenome. Tá, então A Sandra não Pereira está a acabou de Sandra sair. Pereira. Não, a Sandra Pereira não está. Se ela não está, vamos partir para o próximo. Tá. Um curso online gratuito, pessoal. O Célio. Célio eu vi agora há pouco. Hélio também não está. Tá, Pena, mas pena. tem duas Sandras? Tinha uma Sandra sem sobrenome e tinha uma Sandra Pereira que era com o sobrenome. Foi sorteada a Tá. Sandra Pereira com o sobrenome. Tá. Novo. Tá. O Célio não Mas a está? Sandra vai ter a oportunidade, Bateu né? na Tem mais trave, sorteio. Sandra. Isso. Vai ter a oportunidade ainda. O Célio não está? Célio, dou-lhe uma. Não, Hélio não está. Tá. Célio não está. Bora. Curso online Ó, tá gratuito. aumentando a chance, pessoal. Nathalie. Nathalie eu vi agora há pouco. Nathalie. Não está mais. Gente. Tá, vamos de novo. Tá, então vamos lá. Vamos lá, que quem tá aqui tá na torcida, né?
A Jennifer me chamou no WhatsApp. Jennifer. Tô vendo aqui o nome dela. Sim, É porque tem Jennifer. É a Isso. Jennifer com 2 N's. ela já deu Ótimo. um eu ali, ó, no Isso. chat. Então, tá. Parabéns, Parabéns. você ganhou um curso online gratuito. Agora o grande sorteio da noite, 30% de desconto na pós-graduação. Quem será o sortudo? Ai, Ou a gente. sortuda? Tô nervosa. Olha, vamos O lá. nome é Cíndia. Cíndia. A Cíndia eu Cíndia. vi agora há pouco. Você está, Cíndia? Não está. Ah, Ih, Vamos para a próxima. hoje não. 30% de desconto na pós, pessoal, para todo o curso. Flávia. Flávia, Flávia tá prepara. aqui. Flávia Psar. Flávia, só me chamada então. Parabéns, 30% de descontão Flávia. nesse curso maravilhoso. Peraí que ela tem que dar oi aqui. Tá por aí, Flávia? Flávia. Ela tá ali pelo menos. Ela tá, mas Ela tá. pode ser que nem repartição pública, deixa o casaco. Flávia, tu tá aí, Flávia? Manda pelo chat aqui um oizinho. Flávia, dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Flávia. Acho que ela não tá, gente. Só tá. Ah, agora Ó, sim. deu. Ah, Aê, parabéns, quase, Flávia. Flávia, tu é a sortuda, a Flávia, ganhadora. você tem o meu contato? Eba! Parabéns! Bem-vinda, Muito bom. Flávia. Muito bem, gente. Então, até a próxima. A gente tem outros webinars, fiquem atentos. Vamos ter também de sistêmica, tem, acho que também de apego, tem muita coisa acontecendo. Muito obrigada. Lina e João, super, super obrigada. Nós que Maravilhoso. agradecemos, adoramos o bate-papo. Obrigado, Muito obrigado, gente. Passou Obrigado, voando. E muito obrigada especial a vocês, pessoal, que estavam aqui até o fim. E a nossa equipe maravilhosa também de bastidores aí, Rosângela, Marcelo, Léo, etc., Tamires, todo mundo. Beijão, pessoal. Tchau. tchau. Tchau, gente. Boa noite, até.